A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos continuar hoje com a leitura do Salmo 16. Eu li até o versículo 3, que é a parte A. Vamos estar dando seguimento, vai ser a parte B, amém? Que vai entrar na parte da profecia, amém? As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube uma formosa herança. Louvarei o Senhor, que me aconselhou, até os meus rins que me ensinam de noite. Vamos trabalhar nesses três aqui primeiro, amém? Ele vai começar a falar e as dores vão se multiplicar àqueles que praticam idolatria, pessoal. Mas é para quem que ele está falando isso? É para o cara que não tem o Espírito Santo, que está lá fora? Não, pessoal. Ele está falando para a gente. Se a gente se apostatar depois que conhece a verdade, pessoal, a gente vai pagar um preço grandíssimo, pessoal. Ele não tá falando isso aqui pro cara que lá da esquina. Ele não tá falando isso pro cara da esquina. Ele tá falando isso pra gente que conhece a verdade, pessoal. Pra gente que aceitou Jesus, que conhece a verdade, pessoal. Nesse tempo, ele estava falando isso pros idólatras, pessoal. Mas isso aqui também serve para nós. Isso aqui é para nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E olha o que ele vai falar. Eu não ofereci libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor, Ele é a porção da minha herança, do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Ele está falando, pessoal, que o Senhor é a herança dele e o cálice dele, que o Senhor sustenta a sorte dele, pessoal. Ele está falando que o Senhor é o cálice dele. O Senhor é a alegria dele, pessoal. O Senhor é a vida dele, pessoal. Aqui ele está falando que não vai nem mencionar o nome de outros deuses, pessoal. Esses nomes aí que o povo vive com esses nomes na boca, pessoal, são anjos caídos, pessoal. O nome desses anjos não são esses, mas eles se apresentam com esses nomes. As pessoas acham que eles são seres extraordinários, mas são anjos caídos. E a palavra nos ensina a nem mencionar. Eu vou fazer o que o salmista me ensina, que é nem mencionar o nome dessas coisas aqui, ainda mais aqui no projeto Evangelho Eterno. Não devemos nem mencionar o nome desses seres. Pessoal, eles são seres caídos, mas eles se transfiguram em seres de luz, sim, tá? Ou seja, não brinquemos com eles. As linhas caem-me em lugares deliciosos, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselho, até meus rins e me ensinam de noite. Lhe diz que o Senhor aconselha até os seus rins, que o ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Que Ele está falando, pessoal, sobre colocar o Senhor na frente dele, de uma maneira que Ele nunca venha vacilar. Quando a gente coloca o Senhor na nossa frente, a gente não cai, a gente não erra. A gente tem que consultar o Senhor em tudo que a gente vai fazer. Eu tenho deficiência nesse aspecto. Muitas das vezes eu faço as coisas sem consultar o Senhor. Mas ele diz bem claro que ele consulta o Senhor, ele conhece, ele coloca o Senhor à sua frente nos seus afazeres, pessoal. Ele está falando aqui de intimidade. Portanto, está alegre o meu coração.
e a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois tu não deixarás minha alma no inferno, que é a sepultura, né? E nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso aqui é uma profecia, pessoal. Davi não estava falando de Davi. Davi não falou de Davi, pessoal. Esse salmo inteiro é um salmo mencionado a Jesus Cristo, atribuído a Jesus Cristo, pessoal. Do começo ao fim ele não está falando dele. Olha o que ele fala aqui. Nem permitirá que o teu santo, com S maiúsculo, veja a corrupção. Davi, pessoal, viu a corrupção sim. Davi pecou sim. Ou seja, não era de Davi que ele estava falando. Davi não estava falando de Davi. E vai dizer, far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a abundância de alegrias. Tua mão direita há delícias perpetuamente. Aqui ele está falando, pessoal, da maior delícia de todas, que é a ressurreição, pessoal, que é o corpo espiritual de Cristo, que é a vitória de Cristo sobre a morte. Aqui ele está falando da ressurreição do Senhor. Isso aqui é o salmo da ressurreição, da alegria, pessoal. Que a alegria da ressurreição se torna uma delícia, pessoal. E Davi, pessoal, ele não estava falando dele. Ele começa louvando, mas ele não estava falando dele. Isso é um salmo profético. Foi só até aqui que o Senhor me deu. Deus abençoe vocês. Guarda essa palavra no coração de vocês. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Amém.